Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, do 4º e 5º ano do Instituto Educacional São José. E vamos hoje, turminha, para a nossa segunda aula do livro 2. E hoje vai ser um pouco diferente. Antes da gente corrigir as atividades e trabalhar o novo conteúdo, iremos primeiro falar dos valores. E aí você pode estar se perguntando agora: que valores, professora? Aqueles valores lá da nossa sala de aula, colados na parede. O amor, a esperança, o respeito, a gentileza, a responsabilidade. Lembraram? Acredito que sim. Os valores devem ser cultivados para o alcance de uma vida mais harmoniosa, de uma vida mais leve, de uma vida muito mais feliz. Ainda na nossa sala de aula, nós falamos do amor. E hoje nós vamos falar da esperança. Ok, turminha? A esperança traz paz ao coração e um grande desejo de felicidade. E a esperança existe? Sim, ela existe sim. Ela está guardada dentro de nós, turminha. Não esqueçam disso, pensem nisso, ok? Esse valor, turminha, não pode deixar de existir na vida de todos nós, principalmente nesse momento tão especial que estamos vivendo agora. Lembre-se disso, a esperança faz-se necessário na nossa vida, ok? E vamos agora à correção das atividades. Então, pegue o livro na página 12. Livro número 2, na página 12. E vamos iniciar a correção. Questão número 2, da página 12. Os bororós explicam o surgimento das estrelas por meio de conhecimentos científicos ou crenças de um povo. Nós vimos na aula anterior, trabalhamos aqui o gênero textual mito. Nós vimos o texto As Estrelas nos Olhos dos Meninos e vimos que esse texto, esse mito, explica a origem das estrelas através de crenças de seu povo, ou seja, através de crenças do povo indígena Bororó do Mato Grosso. Então, vocês irão marcar na segunda opção, crenças de seu povo. E vamos para a questão de número 3, ainda da página 12. Numere os acontecimentos na sequência correta, ou seja, os eventos do texto. Também trabalhamos na aula anterior. E vamos lá, a sequência. Número 1. Numa noite, os ovos de tartaruga desapareceram. Número 2. O roubo dos ovos continuou por mais noites. Número 3. As mulheres viram os meninos roubarem os ovos. Número 4. As mulheres começaram a gritar e os meninos começaram a correr. Número 5. As mulheres foram atrás deles. Número 6. Os meninos pediram ajuda ao beija-flor e subiram ao céu por um cipó. E número 7. Os meninos cortaram o cipó e ficaram presos no céu, sem ter como descer. A sequência fica assim, nessa ordem, de cima para baixo. 6, 3, 1, 2, 7, 4, 5, ok? Vou repetir a sequência para vocês acompanharem. 6, 3, 1, 2, 7, 4,
e 5. E agora vamos para a questão de número 4, na página 13. Releia. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurutaí. Sobre esse trecho, nós temos a seguinte questão. Duas palavras nesse trecho justificam o mito. Quais são essas palavras? E aí, pessoal, as palavras que justificam o mito no trecho são as duas palavras são a palavra escuridão e a palavra mistério. Escuridão e mistério, ok? E vamos agora para a questão de número 5. Leia esta frase observando as ações nela descritas. Os meninos fugiram, subindo por um cipó em direção ao céu. E nós temos, com relação a essa frase, duas alternativas. No item A, qual é a causa dessas ações? E no item B, qual é a consequência dessas ações? Então, vamos ao item A. A causa dessas ações é exatamente o roubo dos ovos, de tartaruga. A causa, que é o motivo, que é a razão. O motivo foi o roubo dos ovos de tartaruga, letra A. E na letra B é a consequência. A consequência é o resultado, é o efeito dessa causa. E a consequência aqui, ou seja, a causa do roubo dos ovos de tartaruga foi que os meninos ficaram para sempre no céu e seus olhos viraram estrelas. Então, consequência foi, os meninos ficaram presos para sempre no céu e seus olhos viraram estrelas, ok? Então, agora vamos para a questão de número 6, ainda página 13. Nesse trecho, o que significa a expressão tirar a limpo? Vamos agora ao trecho. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. E as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Tirar a limpo, aqui nesse trecho, é o mesmo que esclarecer, certo? Marquem em esclarecer. Questão número 7. Circule a palavra que tem sentido semelhante ao da palavra destacada. E aí vamos ao trecho. Escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Você vai, nesse trecho, circular a palavra que tem sentido semelhante, parecido com a palavra destacada. E a palavra destacada é sorrateiramente. Sorrateiramente é o mesmo que escondidas. Você vai circular a palavra escondidas. E ainda nessa mesma questão, temos o seguinte questionamento. Por que as personagens agiram assim? Que personagens? Os meninos e as mulheres. Os personagens do mito da aula anterior. As estrelas nos olhos dos meninos, ok? Então vamos lá. Os meninos agiram assim porque faziam algo errado. No caso, algo errado que eles faziam, o roubo dos ovos de tartaruga. E as mulheres agiram assim porque elas queriam se certificarem do que os meninos faziam. Então, vou repetir aqui a resposta. Por que as personagens agiram assim? Vamos lá a resposta. Os meninos, porque faziam algo errado. Os meninos, porque faziam algo errado. E as mulheres, por quê? As mulheres, para se certificarem do que os meninos faziam, certo? As mulheres, para se certificarem do que os meninos faziam. E agora vamos para a página 14.
Questão número 8 da página 14. Mais um trecho. Numa noite, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Nesse item, nessa frase, a expressão destacada é numa noite. Item B. Noutra noite, a história se repetiu. A expressão destacada nesta frase é noutra noite. Item C. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. E aqui, a expressão destacada é algumas noites depois. Então, vamos lá agora à questão. Que informação as expressões em destaque dão ao leitor? Que expressões em destaque? Numa noite, noutra noite e algumas noites depois. Pois bem, essas expressões indicam a sequência temporal, noite após noite, em que os acontecimentos ocorreram. Ok? Repetindo, as expressões indicam a sequência temporal, em que os acontecimentos ocorreram. Certo, turminha? Então, agora vamos para a questão número 9, a última questão, página 14. Leia este trecho de outro mito. Agora, o trecho que nós vamos ler é de um outro mito, não mais do mito da aula anterior, as estrelas nos olhos dos meninos. É um outro trecho. Então, vamos lá. No princípio, não havia noite, só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a filha da cobra grande se casou e disse ao marido: meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. E agora vamos aos itens A, B, C sobre esse trecho. Item A. O que você imagina que esse mito procura explicar? Então, vamos à questão. Esse mito procura explicar como surgiu a noite. Como surgiu a noite. No texto anterior, foi como surgiu as estrelas. E esse, como surgiu a noite. Item B. Que pistas o texto lhe deu para pensar assim? Que pistas eu pude seguir para chegar à conclusão de que esse trecho fala sobre o surgimento da noite. E aí eu tenho duas pistas. Primeiro, o início do texto, quando diz assim: no princípio não havia noite. E a outra pista foi a fala da mulher. A fala da mulher que expressa seu desejo de ver a noite. Quando ela diz na última linha do trecho: meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. Portanto, aqui nós temos item A, item B, ok? E vamos agora ao item C. No item C, a pergunta é o seguinte: o que você observa de comum entre esse mito, que nós vimos agora, esse trecho que diz como surgiu a noite, e comparando com o texto da aula anterior, as estrelas nos olhos dos meninos. O que você observa de comum entre esses dois mitos? O que acabamos de ler, como surgiu a noite, e as estrelas nos olhos dos meninos, texto da aula anterior. Então, nós podemos observar que ambos, ou seja, os dois mitos, explicam o surgimento de fenômenos ou elementos da natureza. E também uma outra característica comum aos dois textos é que, tanto em um texto como no outro, a ação se passa em um tempo indeterminado, certo? Nesse trecho de hoje, esse mito de hoje, começa com, no princípio, uma ação que indica o tempo indeterminado. E o mito da aula anterior
começa com essa expressão, naquele tempo, ok? Então, é isso, pessoal. Terminada aqui a correção das atividades. E agora nós iremos falar do conteúdo da aula de hoje. Nós iremos falar do vocativo, ok? Vamos trabalhar com a parte de gramática do nosso material, com o conteúdo vocativo, certo? E vamos agora prestar atenção nesses dois balões de fala, certo? Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Observem, no primeiro balão, na fala do menino, quando ele diz, quem são essas pessoas, papai? Aqui nós temos um vocativo. Aqui nós temos um chamamento. Quem são essas pessoas, papai? Ok? Papai é o vocativo, é o chamamento. Então, vamos ao conceito. O vocativo é um termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, que pode ser real ou fictícia, certo? O vocativo pode aparecer no começo, no meio ou no fim da frase. E é separado dos outros termos, geralmente por uma vírgula. Isso é muito importante. E vamos aqui a alguns exemplos, um de cada, ok? Lina, você sabia que Jurutaí é uma ave? Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos o vocativo no início da frase, ok? Lina é o vocativo que vem no início da frase. Logo depois dele vem a vírgula, que separa ele dos outros termos, ok? E vamos agora ao segundo exemplo. Você sabia, Lina, que Jurutaí é uma ave? Aqui agora, no segundo exemplo, nós temos agora o vocativo no meio da frase. Ele está totalmente separado, intercalado com vírgulas, ok? Exemplo de número 3. Você sabia que Jurutaí é uma ave, Lina? Observe que agora o vocativo veio para o final da frase. Lina continua sendo vocativo, que vem depois da vírgula, só que no final da frase, ok? Então, vamos ver aqui novamente. O vocativo pode vir no início, no meio ou no final da frase. No primeiro exemplo, podemos ver que ele vem no início da frase. No segundo exemplo, no meio da frase. E no terceiro exemplo, o mesmo vocativo veio para o final da frase. Certo, turminha? Prestem bem atenção. O vocativo é bastante recorrente em quadrinhos, como vimos no primeiro exemplo. É recorrente também em cartas ou e-mails. Também pode vir em diários, em preces e orações. Preces e orações no caso de discursos religiosos, ok? Não podemos esquecer, tá bom? E aqui, pessoal, chegamos ao término de mais uma aula. E para vocês praticarem sobre vocativo, gostaria que vocês respondessem as páginas 15 e 16 do livro 2. 15 e 16 do livro 2, certo? Continue caprichando na realização de suas atividades. É muito importante, tá bom? E fiquem com Deus. E que o amor e a esperança nunca deixem de existir na vida do povo brasileiro. Certo, turminha? Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!